Galera, tudo bem? Segunda parte da nossa aula aí. Espero que vocês estejam bem. A nossa primeira parte da aula, falei um pouquinho para vocês sobre o papel, né, do Martinho Lutero dentro ali da Reforma Protestante, mais basicamente do que tange as escrituras, né? O papel das escrituras, o retorno às escrituras sagradas, ali a Bíblia, no caso, e a sua tradução para a língua materna, o que representou isso para a humanidade, né? A Reforma Protestante ele representou muito para a humanidade aí, e uma das grandes transformações foi justamente a tradução da Bíblia do latim para as línguas maternas, no caso do Martinho Lutero, a primeira tradução ali para o alemão, né? Dialogando com o tema retorno, do qual discutimos com a passagem do rei Josias, né? Aquele momento conturbado de Israel, que nós discutimos já numa aula, momento conturbado de Israel, e aí o Josias, né? O rei Josias ali até então com 8 anos, rei Josias ao promover uma reforma no templo, achou o livro das leis, né? E aí ele retornou às origens, né? Retornou à essência da tradição, da essência judaica ali ao retorno do caminho, do caminho correto. Já discutimos em uma aula. Beleza? E na última aula, um pouco sobre a reforma protestante e o papel, um importante papel da tradução, né, da Bíblia para a língua materna e um contato mais próximo do fiel direto com a língua, com os registros sagrados. Na aula de hoje, de agora, né, a segunda aula de hoje, vamos discutir uma religião oriental. Já escutaram falar em jainismo? Sim, não. Bom, pode ser que não. Acho que a grande maioria nunca tenha escutado falar em jainismo. Pois bem, galera, ela é uma das maiores religiões do mundo, considerada uma das maiores, e está dentro do grande templo religioso que é a Índia. Né? Quando a gente fala em religião, não tem como não citar a Índia como o grande templo das religiões. Ali se encontra várias manifestações. O Oriente em si ele é muito rico religiosamente, né? A pluralidade religiosa é muito grande ali. E a Índia propriamente também é um lugar que é rico, é mágico quanto se falar de religião. E o jainismo é mais. Beleza. Galera, antes da gente entrar no jainismo, só lembrando vocês que na semana que vem a nossa aula vai ser uma aula ao vivo, né? Do qual a gente vai discutir a aula passada, quando fizemos a reflexão sobre resiliência e fé. Eu passei 3 questões para vocês. Uma pesquisa, né? Cada um tem que pesquisar ou uma música, ou um poema, ou um filme, ou um livro que retrata o tema resiliência, fé, luta pela vida. O segundo, que é a maior parte de vocês já fizeram, quem ainda faz, é uma mensagem ali para os colegas, né? Os colegas que estiver passando algum tipo de dificuldade da quarentena. Já li algumas mensagens, gostei muito das mensagens que vocês gostaram de alguns, né? E o terceiro, uma pesquisa que vocês conversem com seus familiares e que vocês compartilhem aí, e a ideia é partilhar nesse nosso próximo encontro uma história de superação, resiliência, né? De conquista, de superação de dificuldades ocorridas na sua família. Pode ser com você, pode ser com tio, com avô. Então, além de desenvolver essa atividade na próxima aula, na plataforma, a ideia é a gente partilhar essas respostas de vocês. E aí eu coloquei essas 2 músicas, né, para vocês responderem, para vocês escutarem. Não precisa fazer atividade nenhuma com ela.
E aí eu passei. Só lembrando, então, semana que vem. Beleza? Então, um pouco sobre o jainismo, jeitos de promover a mudança. Jainismo é uma das religiões que a gente pode colocar mais desapegadas do mundo. E eu vou explicar o porquê. Eles são total. O jainismo, ele dialoga, uma religião que dialoga muito aí com o próprio hinduísmo, ele dialoga muito com o sikhismo, com religiões, com o budismo, são religiões ali do Oriente, ela dialoga muito, tem alguns aspectos que o jainismo tem do hinduísmo, pega também do budismo, beleza? Então vou ler aqui para vocês, assim como aconteceu com o povo judeu nos tempos do rei Josias, aquilo que eu já tinha falado no início da aula. Em diversas outras religiões, o resgate das fontes originais foi uma etapa pela qual o jainismo, tá jainismo aqui, mas é jainismo, o jainismo, uma das mais antigas religiões da Índia, precisou passar para poder assegurar a permanência de sua fé. Pessoal, esse é o símbolo, tá, do jainismo. A suástica, eu vou explicar para vocês aqui, ó. A suástica, ela está presente em uma grande maioria, uma grande quantidade de religiões, tá? E ele tem como representação a suástica como os elementos, geralmente ele tem a representação, cada religião tem alguma diferencinha, uma ou outra, mas em linhas gerais ele representa os elementos da natureza, tá? Então, não se assustem ao ver a suástica aqui, não tem nada de o jainismo é uma religião nazista, porque o nazismo utiliza a suástica. E é, o interessante é o quê? O nazismo ele utiliza, né, a suástica justamente por uma ideia do povo alemão ter uma origem ariana e o povo ariano utilizava a suástica, então a incorporação do regime nazista à cruz suástica, né? A suástica, mas a suástica em si, ela não tem nada a ver com o nazismo, a suástica em si, ela é um símbolo religioso. Várias religiões existem, várias religiões têm o símbolo da suástica, que é essa cruz aqui, beleza? Então esse é o símbolo do jainismo. Então, conforme eu tinha colocado para vocês, aí eu vou discutir um pouquinho. Tradição nascida na Índia, uma das mais antigas, então é datada, né, aproximadamente, data aí de 599 a 527 antes de Cristo, né? E qual que é uma das características, né? Ela foi iniciada em grande medida pelos 24 líderes iluminados, que são chamados de Tirthankaras, tá? Ou Jinas, assim chamado, Tirthankars também, tá? Vocês podem escutar assim como Tirthankaras, conforme está escrito aqui, ou também como Tirthanks, tá? Que estabeleceram os dogmas dessa religião e cujos os ensinamentos formam a base das escrituras jainistas. Suas palavras eram memorizadas porque os monges não poderiam ter nada em sua posse, nem mesmo livro. Isso que eu quero destacar com vocês. Gente, essa religião, ela, manifestação religiosa, né, que é o jainismo, eles têm uma ideia do desapego tão grande às questões materiais que nem mesmo livros os monges, né, poderiam ter inicialmente. Vou mostrar aqui para vocês que tem um registro, sim, tá? Por isso que ela está dentro desse do resgate, para não se perder a cultura. Mas inicialmente nem livros os monges poderiam ter. Por quê? Porque só o fato de ter o livro já mostra algum tipo de posse. Beleza? Algumas figuras eu coloquei aqui para vocês. Essas mulheres com a boca fechada, qual que é o que ela significa, tá? A questão também do respeito às diversas formas de vida também é muito grande. Eles colocam, as mulheres usam essa faixa na boca, também tem alguns homens que usam também, tá? Com o intuito de não aspirar mosca e não aspirar micróbios. Então a ideia da purificação, tá? Algumas vertentes. Quando a gente fala em religião
Por que eu falo algumas vertentes? Porque quando a gente fala em religião na Índia, é muito, mas muito complexo. O jainismo tem diversas, né, o que se chama de jainismo, essa religião, ela não é institucionalizada, né, então não tem um exemplo, uma grande liderança como o cristianismo, tem, como o catolicismo tem o Papa. Né, eles são os gurus, os líderes religiosos. Então ela é bem, ela não é hierarquizada. Então, uma das vertentes, as mulheres, as pessoas usam até esse pano na boca. Tem outras vertentes também que andam nus também. Nas ruas, claro, andam com algum tipo de veste, né? Mas nos templos eles ficam completamente nu. Por que completamente nu? Porque eles gostam de ficar pelado? Não. Porque somente o fato de usar roupa já demonstra ah, um tipo de posse. Então a ideia do desapego total das coisas materiais, uma das principais características aí. Beleza? Mais umas fotinhas para vocês aí. O Samansutan. O que é o Samansutan? Vou ler aqui para vocês, tá? Por isso que ele está no tema resgate. O jainismo dividiu-se em dois ramos principais, por volta do século XIV de nossa era. Do século IV, desculpa, da nossa era. E alguns grupos menores do decorrer do tempo. Então, o jainismo ele é separado em dois grandes grupos, tá? Que nem vou entrar nesse coisa com vocês, porque é muito complexo. Eu deixei o material disponibilizado depois como complementar para quem por acaso se interessar um pouco mais. Também deixei um documentário já para vocês, bem interessante, um documentário curtinho, de 30 minutinhos, que fala sobre o jainismo. Então, aquilo que eu tinha comentado, tem duas grandes correntes, mas além dessas duas grandes correntes, tem diversos outros grupos menores que têm práticas diferentes, né? Formas de acreditar diferentes. Tá? Então, os grupos mais representativos, os Digambaras e os Sevantambaras, o meu sânscrito está no dia, né? Tem diversos textos que registram os ensinamentos de Mahavira. Depois eu vou falar um pouquinho sobre ele. Como resultado do esforço do monge, né, que propôs uma cooperação harmoniosa entre as áreas correntes jainistas. Esses textos foram compilados em uma única coletânea, que foi aceita por todos, reconciliando os ensinamentos, né, da religião jainista em 1974, super atual. O texto, chamado Samansutan, é o composto de versos compilados das antigas escrituras e organizados em 4 pilares, que é a fonte da iluminação, que são esses pilares que, inclusive, ele está exposto aí na suástica, que é a fonte da iluminação, o caminho da libertação, as metafísica, que é a ideia do sobrenatural, e a teoria da relatividade, tá? Que reúne os princípios essenciais da filosofia jainista, as doutrinas, o código de ética e os processos de avanço moral. Ou seja, o que é o Sama Sutra? Né? Por que eu trouxe ele? O que foi preciso fazer? Como uma religião que, apesar de ter esses dois grandes grupos que eu falei aqui para vocês com um pouco de dificuldade, mas tem diversos outros, lembrando que a Índia é bilhões de habitantes, né? Então é um país muito populoso e o jainismo ele não é uma religião hierarquizada, institucionalizada como o catolicismo que tem Roma, como o judaísmo que tem ali o Estado de Israel, com os rabinos, o islamismo que tem as suas figuras também, o ayatollah a gente pode colocar, não uma grande figura religiosa ali do islamismo, o jainismo não tem. Então, o que estava acontecendo? Qual era o risco? Né? Se perder toda a tradição, começar a se perder. Então, qual foi o trabalho? Por que o resgate? O Tulsi, né, que é esse indiano, que viveu de 1914 a 1997, ele fez todo um trabalho de compilação dos escritos, né, dos ensinamentos de todas, né, correntes jainistas. E ele compilou através desse livro, o Saman Suttan. Beleza? Então, para vocês terem uma ideia, aí, ela é praticada por cerca de 2 milhões de indianos. Né? E a espiritualidade, muita gente, né, gente? Galera.
E a espiritualidade jainista envolve o princípio da não violência, que tem o nome de Ahimsa, que consiste em respeitar toda forma de vida. Aquilo que eu tinha falado para vocês, que as pessoas, aquelas mulheres estavam com um tapa na boca, né, também com a ideia justamente de não aspirar mosca, insetos menores, incluindo como terra, o ar, os metais. Então é uma questão do desprendimento e o respeito de toda forma de vida. Que a gente não está em aula, mas quando a gente retomar, a gente vai trabalhar um filme, nós vamos trabalhar um filme que é o Sete Anos no Tibete. Por mais que fala de uma vertente do budismo, ele dialoga muito. E aí tem um trecho do filme que mostra, né, eles iam fazer uma reforma, e aí os monges ali eles começam a tirar minhoca por minhoca da terra. E o engenheiro, que não é budista, o engenheiro falou: Meu, vocês estão loucos, o que vocês estão fazendo? E aí o monge ali fala: Não, aqui nós respeitamos todo tipo de vida, porque a nossa reencarnação a gente pode vir num, num ser desse. Então, o jainismo ele também tem esse ponto, né, do respeito a todo tipo de vida. Então não come, eles não são vegetarianos mesmo, a gente pode colocar dessa forma aí. Beleza? Aqui uma foto para vocês, né, dessa corrente dos Digâmbaras, né, que é os que eles é um desapego total, né, e eles ficam nus. Essa corrente, pessoal, as mulheres não ficam, tá? Só os homens. Uma característica, infelizmente, de algumas religiões é o papel subalternizado da mulher. Então, as mulheres elas não ficam nus, né, propriamente, não é por conta de uma questão de respeito da mulher, mas é porque essa corrente coloca que a mulher ela não conseguirá alcançar a salvação por essa via, né? Pelo desapego total, é uma outro tipo de via. O moksha, galera, o moksha ele está presente também é um termo dentro, né? A gente já discutiu um pouco sobre ele, está dentro do hinduísmo, que é a salvação, o paraíso, tá? A plenitude. Então, para os jainistas, né, o paraíso para eles, a salvação, ele é chamado de moksha. E eles também partem do princípio, assim como o hinduísmo, da reencarnação, das etapas, né? Então, para os jainistas, não é uma vida só, mas são diversas, né? Tem o karma ali chamado, né? Tem diversas idas e a intenção é sair desse karma e alcançar a plenitude através do moksha, beleza? O seguidor do jainismo não precisa necessariamente de intermediários, líderes ou da própria instituição para desenvolver sua espiritualidade e seguir a trilha do progresso espiritual. A comunidade laica pode cultuar em sua casa ou nos templos, como desejar. Já a vida monástica envolve exigências severas de desprendimento e ascetismo. Galera, é o seguinte, então, conforme já tinha até comentado com vocês, né? É uma religião que ela não é institucionalizada como o catolicismo, né, com papa, cardeal, arcebispo, bispo, né? Ela é apenas a figura ali dos monges, né, e de alguns gurus que tem uma ideia de pessoas iluminadas na Terra, mas não há intermediários propriamente, beleza? É uma relação sua com a espiritualidade ali, beleza? Com o progresso da espiritualidade. E aí eu trouxe para vocês. Desculpa, gente. Eu trouxe para vocês essa notícia muito interessante. Acho que vocês já discutiram em outras disciplinas, né? Propriamente, acho que na disciplina de geografia. A Índia é um dos países, além de ser um dos países mais desiguais do mundo, né? Ele é um dos países mais ricos do mundo, está entre as 10 maiores economias aí. Então tem muitos milionários indianos aí, diversos milionários, diversas empresas multinacionais que são indianas. E é o que me chamou a atenção ao preparar a aula para vocês, encontrei essa notícia
desse milionário indiano, uma das pessoas mais ricas. Ele é conhecido como o rei do plástico lá na Índia. Deixei esse material para vocês. E ele largou, abriu mão de tudo, renunciou toda a sua fortuna para viver uma vida espiritual de austeridade, conforme está aí. Aqui é um pouco da notícia. Esse material está disponibilizado, tá? Então o cara ele abriu mão de tudo aí, ele é conhecido, imagina, ele é conhecido como o rei do plástico na Índia, um país que tem bilhões, tem muita gente, né? E ele é conhecido como o rei de um tipo de indústria. Então o cara tem muita grana e ele, inclusive tá aqui, ó, 601,8 bilhões pela revista Forbes, tornou-se um monge do jainismo, das religiões mais rigorosas e tradicionais do mundo. Rigorosas por quê? Porque ele seguiu o caminho dos monges aqui, ó. Lembra que fala? Para quem é laico, vamos supor, eu sou uma pessoa jainista. Então eu tenho uma vida, né? Busco o desapego, porém, como eu sigo uma vida laica, não é tão rígido. Agora, para quem decide seguir uma vida monástica, é um desapego total, que inclusive uma daquelas correntes as pessoas nem roupas têm. E antigamente nem livros as pessoas, nem escrever, nem livros as pessoas poderiam ter, porque só de ter um livro já é algo, ou de escrever algo num papel e deixar registrado ali já mostra, já denota uma uma ideia de ter algo, né? De pertencimento ali, de ter algo material. Então, eu total desapego. Então, um pouquinho para vocês sobre o resumo, né? Então, é na Índia, a época onde ela que é datada aproximadamente 4 a.C. O fundador, né, é o Mahavira, assim chamado. Os líderes espirituais, que são os 20 Tirthankars, tá? Os lugares sagrados aí, livros sagrados é o Saman Suttan, lembrando que esse livro é super atual, que foi um manuscrito de registros, né, da tradição oral, e uma das características muito interessantes do jainismo é que não há deuses ou deusas, há apenas os líderes espirituais. É muito interessante. Quais são os líderes? Os 24 Tirthankaras, tá? Então não há, diferentemente do hinduísmo, por isso que é muito complexo, que tem diversas divindades, o jainismo não tem um deus, mas tem esses líderes espirituais. Então você vai sair, você vai conquistar a plenitude, o moksha, o paraíso, né? Através exclusivamente do seu desapego material e a busca pela plenitude baseado nesses líderes, esses 24 Tirthankars, tá? Beleza? Interessante, não há deuses. Fechou? Pergunto para vocês, duas perguntas muito tranquilas aí. Com base nas informações do texto, explique com suas palavras o significado, explique o significado de Samansutan na história recente do jainismo. Tá naquele slide para vocês e já falei um pouco também. Tranquilo, galera. Responda com suas palavras. Não quero copia e cola na internet. Eu vou desconsiderar a resposta. Tá? Dei a aula, tá bem resumidinha aí no slide para vocês se prestarem atenção, muito tranquilo. Responda com suas palavras. A segunda questão, a espiritualidade jainista envolve a prática da não violência. Em sua opinião, como uma tradição pode influenciar a sociedade ao transmitir esse princípio? Ou seja, né, como que, né, uma característica muito forte do jainismo é a não violência. E, ó, galera, não mata nem mosca, né? Um apego não, um respeito total a todas as formas de vida. Imagina como um outro ser humano, né? E aí a pergunta é o seguinte: como uma tradição religiosa pode influenciar a sociedade ao transmitir esse princípio? Tá? Responda com suas palavras também, muito tranquilo, beleza? Um grande abraço a todos. Espero que vocês tenham gostado. Deixei um documentário para vocês, de 30 minutinhos. Bem legal também o documentário, bem mais, né? São 30 minutos, né, de documentário, bem explicado, cheio de imagens. Então, bacana aí para vocês assistirem. Fechou?
e essas duas questões aí. Assistam o documentário que vai ajudar a responder essas questões. Até semana que vem com a nossa aula online e com as respostas de todos lá que eu tinha falado no início da aula. Um abraço. Beijo. Tchau, tchau.